Bom dia, alunos! Voltamos aqui agora para falar da herança ligada ao cromossomo Y. Então, agora, nessa herança, o que nós vamos ter? Nós vamos ter genes que estão presentes na parte do Y, que não tem um correspondente no X e que não está presente nas mulheres, que são genes holândricos. Holo vem de total e ândricos de masculino. Então, é restrito ao sexo masculino. E aí, como exemplo, gente, nós temos um gene chamado TDF, que é o Testis Determining Factor. Ele codifica o fator determinante para a produção dos testículos. Por isso que os homens têm os testículos. Está presente na parte do cromossomo que somente está presente no cromossomo Y. Essa daqui a gente não tem distributiva, a gente não tem frações. Por quê? Porque essa daqui é simples. Tem o Y, tem esse gene. Não tem o Y, não tem esse gene. E agora nós vamos finalizar falando de outras heranças que estão presentes nos cromossomos não sexuais. Não estamos mais falando do X e do Y, estamos falando até o par 22. Porém, dependendo do sexo do indivíduo, ele se manifesta de uma maneira diferente. Então, ele está presente da mesma forma no homem e na mulher, mas a manifestação é diferente se é homem ou mulher. E por quê? O que tem a ver? Tem a ver com os hormônios. A presença, por exemplo, da testosterona ou a ausência. Então, isso tem a ver com a taxa de hormônios que faz essa manifestação ser diferente entre os indivíduos do sexo masculino e feminino. Então, aqui nós temos uma herança com efeito limitado ao sexo. E aí, como exemplo, nós temos a hipertricose auricular, que é um crescimento excessivo de pelos na orelha, e só vai se manifestar nos homens. Ela não está no Y, mas ela está nos outros genes normais que não sejam sexuais. Só que nos homens ela se manifesta e nas mulheres não. Então, se o homem tiver o gene causador da hipertricose auricular, nele se manifesta. Há um tempo atrás, pessoal, eles pensaram que isso estava presente no Y, mas hoje já se sabe que não. Aqui é um exemplo excelente de como a ciência vai construindo o seu conhecimento ao longo do caminho e a ciência é dinâmica, ela vai mudando ao longo do tempo. E nós temos a herança influenciada pelo sexo. Então, dependendo do sexo, um gene ele vai agir como dominante ou como recessivo para aquele indivíduo. Um dos exemplos, gente, é a calvície. A calvície ela é causada por um gene C1, que nos homens o C1 é dominante e nas mulheres ele é recessivo. Então, olha só, a gente tem aqui uma tabelinha do sexo masculino e feminino. Vamos apenas pensar no masculino. Então, ele pode ser C1, 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 C2 ou C2, C2. O C1 nos homens, eu disse que ele é dominante, ele causa calvície. Então, seja calvo, é calvo. Seja calvo e não seja calvo, mas o C1 é dominante, então ele é calvo. Não seja calvo e não seja calvo, não é calvo. Agora, na mulher, esquece aqui a coluna masculina e vamos pensar só na feminina. C1 e C1, seja calva, é calva. C1 seja calva, C2 não seja. O C2 que é o dominante, porque o C1 é recessivo na mulher, então ela não é. C2 e C2 não seja calvo e não seja calva, não é calva. Então, por aqui nós percebemos que temos mais homens que são calvos do que mulheres. Claro que tem outros fatores que interferem na calvície, mas estamos falando do fator genético. E como que eu trabalho esse cruzamento, gente? Trabalho da mesma forma que a gente fazia. Por exemplo, um homem C1, C2. E uma mulher também C1, C2. Faço a distributiva. C1, C1. C1, C2. C1, C2. E C2, C2. Aí, na hora da questão, preste atenção no enunciado. Por exemplo,
Vamos dizer que esteja um enunciado assim. Considerando, então, que esses indivíduos que nasceram, considerando que eles seriam sempre do sexo masculino, como eles seriam? Então, se eles forem sempre do sexo masculino, nós temos 1, 2 e 3 quartos calvo e 1 quarto não calvo. Mas eu poderia fazer uma outra pergunta. Eu poderia, considerando que são sempre do sexo feminino, como seriam? 1 quarto seria calva e 3 quartos não calva. E aí, por esse exercício, já nos mostra, né, que existe maior chance dos masculinos terem a calvície do que as mulheres. E aqui, só para finalizar, gente, uma herança, que agora é chamada de herança materna ou herança mitocondrial, que é uma herança extranuclear. A gente não está mais falando do DNA que estava presente no núcleo das células. Ela é extracromossômica. Não estamos falando de cromossomos. Estamos falando de uma herança de organelas. A mitocôndria, ela está presente, é uma organela presente nas células, e a mitocôndria tem um DNA próprio. Da onde vem esse DNA próprio? Vem de que a mitocôndria, lá no passado, na evolução, um dia ela se originou ela era uma bactéria, capaz de realizar a produção de energia. Ela foi englobada por uma célula e não foi digerida. E ela ficou presente na célula. Como um dia ela foi um ser vivo, independente, ela tem um material genético. Então, aqui a gente está falando do material genético da mitocôndria. A mitocôndria, ela é fornecida para o bebê pela mãe. O óvulo fornece mitocôndrias, o espermatozoide não. O espermatozoide apenas fornece o DNA nuclear. Quanto muito, se vier pouquíssimas mitocôndrias, mas em disparada as mitocôndrias são todas da mãe. Então, o DNA da mitocôndria, ele também pode sofrer mutações e pode levar ao desenvolvimento de doenças. E aí essas doenças são exclusivamente de origem materna. Se a mãe tem, passa para o filho. E como a mitocôndria é responsável pela produção de energia na respiração aeróbica, a respiração celular, esses processos essas mutações que causam doenças, serão doenças que afetarão a célula nervosa, a célula muscular, que são células que consomem grande quantidade de energia. Então, essa daqui também não é de distributiva, é bem simples, a mãe tem, o filho tem, a mãe não tem, o filho não tem. A mãe tem e teve um filho, o filho tem? Tem. Esse filho teve uma filha. A filha tem? Não. Ela não herdou do pai, ela herda da mãe. Se a mãe dela tiver, ela vai ter, senão, não. Pessoal, finalizamos aí as nossas heranças genéticas. Espero que tenham gostado e até a próxima.